Quando acordo de manhã, minha cabeça explode de ideias e vou minerar. Uma ideia genial é como uma pepita de ouro. Às vezes acontece. É preciso confiar no cérebro, deixá-lo livre e não esquecer de anotar. Se você conhece um adulto que não entende o que ouve ou lê e cuja letra é horrível, diga a ele para arranjar um caderno e um livro e copiar o livro todo e depois outros. É meu melhor conselho. Muitos precisam dele. Um livro bem copiado vale um semestre na escola e a formatura acontece com 10 livros. Passe adiante. Presentinho ou presentão? O que vale é a intenção. Vou voar até você e deixar na sua mão. Uns nascem para lutar, pedalar, escalar montanhas, ir ao céu. Outros para pensar, escrever, tocar, pintar, falar ou cantar. Hoje, fosse eu pai, observaria meu filho e mostraria a ele tudo que sei e grande parte do que existe no mundo. Eu deixaria encaixar as coisas para seguir sozinho o seu caminho. Também o ensinaria a ser saudável e a se defender. Poderá não haver nenhuma recompensa lá na frente, mas se não se dedicar a fazer alguém melhor do que você, é preferível que não tenha filhos. As coisas mais femininas de uma mulher são suas mãos ao natural, belíssimas. Mas isso é o quê? Eu não quero beijar isso. Quando eu era jovem, estava num vale com milhões de seres em volta. Pensava que éramos todos iguais. Então, veio uma névoa densa e muitos anos passaram. Foi um longo espanto ver perdidas na fumaça todas as pessoas. Depois desse tempo, a névoa dissipou-se e pude ver claro e nítido. Estava numa alta montanha, a meio do cimo, e o vale a grande distância. E lá também um movimento aleatório de multidões. Aqui, vez por outra, diviso perto uma figura vinda do tempo ou do espaço. Vez por outra, trocamos algumas palavras. Outros anos virão. Estarei um tanto mais alto, sentado num ressalto da face da montanha. Tenho vontade de dormir e procuro não olhar para o vale. Olhar para cima é um prazer. Quero a transformar-me em rocha, como sempre verdadeiramente quis. Canguruzinho, alô, é a primeira vez que estou te vendo. Curioso vem me olhar, os pulinhos aprendendo, está chamando para brincar. Fulana pede a Beltrana opinião, um palpite sobre os enfeites de seu enfim conseguido, tanto almejado vestido azul. Beltrana sugere a troca de cor. Fulana diz que azul é a essência e não pode ser mudada. Beltrana diz que então, não gosta não, porque azul é peçonhento, ruim, atrasado, bobo. Beltrana magoa Fulana. Fulana insiste em inumeráveis e infindáveis outros pedidos de opinião pela vida afora. Beltrana toda a vida espreitou e matou suas criações nascentes. Até que um dia, Beltrana morreu. Fulana ficou livre e começou
aos 50 anos, a sua infância e adolescência. Hoje está para acontecer, que já deveria ter acontecido. Cada um que nasce recebe sua própria vida em uma caixa contendo um quebra-cabeças. Alguns têm uma só peça e logo que é avistada, o possuidor morre. Outros têm só poucas peças. Muitos têm muitas peças e poucos têm milhares de peças. Raríssimos têm milhões de peças. Mas todos têm uma vantagem considerável e insuspeita. Cada quebra-cabeças tem todas as peças sem faltar nenhuma. Basta montá-las. Jogando fora algumas, maltratando e despedaçando outras, seu enigma ficará impossível de ser decifrado e o jogo terminará. Bom, se você achou complicado, vou simplificar. A vida é só essa que você tem, nenhuma passada ou futura. O passado e o futuro são seus pais, seus filhos, as heranças de corpo e mente e nada mais, nada mais. Portanto, esta vida é única, é necessário vivê-la total e completamente, e o que for a si destinado é só o que terá. Aproveite. O Sr. X deu $5.000 para o seu parente, $2.000 para o seu parente menos importante e $1.000 para Y. Tudo porque os três presenciaram a venda de um terreno do Sr. X nas colinas do lado norte. Uma venda de $1 milhão. O Sr. X ficou fora de si e distribuiu as recompensas sem outro motivo que não a sua magnanimidade e felicidade do momento. Y estava lá porque ele e o parente menos importante eram amigos. O parente menos importante só estava lá porque ele e o parente eram amigos. Para o Sr. X, Y era uma pedra e o parente menos importante era outra pedra. Mas os pobres adoraram, porque Y comprou um cofre porquinho para si e o resto comprou de comida para o pessoal da vila dos sem nada. O dinheiro deu para a comida por uma semana. O Sr. X foi, indiretamente, muito bom para os necessitados. Y estranhou apenas porque pensara que aquele terreno fosse do governo. Como é bom presenciar bons negócios que os homens bons fazem. Nos filmes de faroeste de 1938, os bandidos ou o mocinho com os amigos sempre apareciam reunidos e um deles dizia: "Qual é o plano?" E depois o filme ficava mudo, a gente não sabia que raios era o plano e o mocinho ou o bandidão arrematava: "Come on!" Bom, vamos ver um plano para maiores de 21 anos, que vivem mal e intocados em grandes cidades como Rio e São Paulo. Um plano para conquistar o Brasil. Primeiro, consideremos: o Brasil é grande, o Brasil é muito grande. Todos os países da Europa juntos cabem dentro do Brasil, que tem 210 milhões de habitantes, isto é, consumidores. Ademais, bonita palavra, ademais. Fala-se português em todo o país. Não é preciso aprender uma segunda língua, nem ter passaporte ou ser revistado. Somos livres para cruzar toda a nossa terra. E dica: o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Quem vende, compra. O
plano é o seguinte: pense no que goste ou gostaria de fazer. Se puder, faça um teste vocacional. É grátis. Seria ideal formar grupo de 3 pessoas que tenham coragem, afinidades e os mesmos objetivos. Juntem dinheiro, o mínimo necessário, limpando banheiros ou qualquer outra coisa, não importa. Pesquisem migrar para municípios pujantes. Um dos 3 faça incursão aos escolhidos para sondar o potencial de cada qual. Consultem as prefeituras locais. Planejem exaustivamente os detalhes do plano, inclusive decidindo se vão atuar como empresa ou autônomos associados. Definam um prazo para deflagrar a ação e vão à luta. Adquiram independência, sempre aumentando o conhecimento. Boa sorte! Você está na janela do 20º andar e seu amigo que trabalha no 30º passa no ar, diante dos seus olhos, em direção ao solo. O que você diria para ele? E agora, quem vai cuidar da sua família? Você não devia ter feito isso. Por que isso, meu amigo? Ah, meu amigo querido. Adeus, adeus. Droga, porcaria. É assim que me sinto às vezes, porque não há nada que eu possa fazer pelo meu amigo. Ele vai mesmo se estatelar lá embaixo. Eu sei que não tem colchão lá. Tem o asfalto duro, onde pombinhas ciscam. Talvez caia em cima de um carro ou masse algumas pessoas. E se eu fosse o príncipe valente? Droga, também não ia adiantar nada. Pensar por que ele fez isso é inútil. Talvez um descendente dele possa perder tempo com isso. Não dá mais para chamar bombeiros, nem botar o tal colchão. Mas, nesses tempos de ratos traidores da pátria, eu pergunto apenas, por que meu amigo chamava José Brasil? O que o pai e a mãe dele tinham na cabeça? Se é que você me entende. O dia está lindo. Passei de carro à Rua das Palmeiras, em Botafogo. Até pensei que o Museu do Índio tinha acabado, mas ele permanece lá. Ar seco e sol forte iluminam e contrastam as sombras das árvores nos muros. Gostaria de morar ou trabalhar aqui, pondo a firma numa dessas casas. Pequenas salas, um jardim, garagem e copa. Cheguei ao escritório, na sala 703. Wrong estava limpando tudo com desinfetante de pinho e o cheiro estava muito strong. Ele abriu as janelas e a luz e o perfume da natureza entraram como de manhã na rua. A beleza me atingiu e esqueci os acontecimentos passados. Não desanimo com a despedida de uma, mas pela outra mulher que faz parte deste começo de outono. Mundos diferentes os nossos, como se estivéssemos dentro de bolhas e elas se tocassem atraídas, mas não rompessem. Vez em quando, uma rajada de vento espalha os papéis. Nenhuma importância a qualquer componente do cenário sair voando pela janela. Realmente, a sensibilidade hoje é recorde ou recorde. Passa por mim ser um barqueiro no Golfo do Sião. Sinto o cheiro da água e vou em pé no barco escuro e pesado. Lá longe a terra está lá, parte da minha deusa. Navego então naquela direção. Aperto o peito, lembrar a inteira figura. Sinto saudade da carne morna, a boca, seus olhos em fenda e os cabelos negros. Perdido de amor, levam-me os meus movimentos. Sou agora um pássaro, e lá embaixo estão os belos nomes da Indonésia: Irian Barat,
Mar de Java, Mar de Arafura, Kuala Lumpur, baixo e alevanto pelas praias. De novo estou no barco, tudo embaça, e de novo, real, espero você. Todo dia espero que sua boca fale, enquanto os olhos me fitam e procuram. Mas você nunca fala ao meu coração. Continua a fugir e a vir, a chamar e despedir, a faltar e estar. É impossível que nada exista sobre a graça e a artimanha que adivinho em sua face. Errado? Então nenhuma força e premonição eu tenho. Tentando descrevê-la, imagino ser a deusa do Sião, o símbolo do seu fascínio. Teria com ela ânimo para reviver, procriar, suportar as agruras da vida? Como poderia não ter? A deusa do Sião é libertária da minha coragem, da beleza da minha feiura. Por ela morto andarei. É mulher de riso cristalino como num romance. Felicidade será todos os dias ver o corpo vivo adormecido acordar e ouvir a voz que vem desta garganta. Navegue, barco velho, corte o mar. A terra está longe e ela está lá. Transcorre o tempo e os corpos celestes aumentam as distâncias entre si. A ciência tem interpretado estes movimentos como indicativos de uma ocasião primordial em que, unidos em massa concentrada, tivesse esta sofrido monumental explosão, Big Bang, a origem do universo com data calculada matematicamente. Cumpre, no entanto, raciocinar. O universo não poderia ter origem nesta explosão, pois antes dela ele já existia. Senão, como poderia explodir? E por quanto tempo teria este universo existido até o referido evento? Também em torno desse ponto estendia-se o espaço que suas frações desintegradas iriam ocupar, assim como hoje existe o espaço que o universo em expansão ocupará amanhã. Há então um universo infinito à volta deste universo explodido. Não se pode concluir por um cataclisma ter impulsionado o afastamento entre as partes. Por que não um movimento harmônico, um hausto? Big Bang é pueril. Para trás não há início, para frente não há fim. Para nós, isto significa segurança total. Lembrei da Alexa. Ela morreu em uma operação para reduzir o estômago. Só fui saber bem depois, quando liguei para a casa dela. Eu queria que ela viesse trabalhar comigo, e a mãe dela me desmontou com a notícia. Isso foi há alguns anos, e cada vez que lembro, machuca. Sinto falta dela, confiava na Alexa, simpática, talentosa, comunicativa. Hoje, sei que sempre a senti como uma filha, e única. Agora é tarde, nós todos a perdemos. Há outras como ela no mundo? Não sei, mas ela deixou um recado para muitos. Não arrisque sua vida. Em um supermercado, a maioria dos produtos não presta, não é culpa deles. Eles vendem o que as pessoas querem e provavelmente também consomem o que vendem. As pessoas precisam querer outras coisas, se não quiserem encurtar ou prejudicar suas vidas. Eu não o conheço, mas ouçam esse cara, o Dr. Lair Ribeiro, nutrólogo e cardiologista. Você vai ficar sabendo por que óleo vegetal, açúcar, adoçantes e tudo que tem glúten, tudo isso é veneno. E Alexa, não sei onde você está, mas você foi uma mulher bacana. Eu te amo. Bem cedo, manhã movimentada. Computador lento, programa de edição dando pau, não consigo adiantar o trabalho e boto para restaurar. Estava escutando o barulho de helicóptero, dando voltas sobre os morros favelados perto. Na verdade, 2 helicópteros. Olha o tiro aí.
Apressado, largo tudo e vou pegar um café. Bala não faz curva e na cozinha é seguro. Isso não é surpreendente. Os tiros eram de cima para baixo ou o contrário? Acho que o contrário. E o cara do sino endoidou. Os helicópteros deram uma escapada e voltaram. Era de baixo para cima. Agora mais tiros ecoando. E aqueles zunidos que escutei pela primeira vez fora do cinema. Parou. Foram embora. Vejo da varanda várias pessoas nas janelas. O PC está o restaurando. É um troço demorado pra caramba. Não vou saber o que aconteceu nem mais tarde, porque ninguém vai falar nisso. Rápido, todos esquecemos desses incidentes. É o Rio de Janeiro, onde tudo é diferente do que se vê em filmes. Vida que segue. Imaginem se Van Gogh fosse uma ovelha. Em um universo de ovelhas brancas, ele seria uma ovelha preta. Não, ele seria uma ovelha negra, porque a palavra negra é mais forte, muito mais bonita. Em 1889, naquele rebanho de milhões de ovelhas brancas, encontraríamos algumas centenas de ovelhas cinzas e poucas ovelhas negras, como Van Gogh. Isso lá atrás. Hoje, como há 7,5 bilhões de ovelhas, há milhões de ovelhas cinzas e mesmo alguns milhares de ovelhas negras. Há também ovelhas brancas sabidas, que convivem bem com as negras e cinzas, mas ainda prevalecem bilhões de ovelhas brancas sem noção, que futricam, cospem o tempo todo e tentam ocultar as ovelhas negras e cinzas. Van Gogh morreu ignorado e sufocado por todos. Vivo agora, saberia ser uma ovelha bem negra e seria feliz. Joshua Slocum foi o primeiro velejador a dar a volta ao mundo em solitário. Declarou mais de uma vez que estudou o mar, negligenciando todo o resto. Para fazer isso, era necessário estar convicto da importância de sua tarefa, o que demonstrou em todos os momentos da longa viagem ao redor do mundo em um veleiro de 36 pés construído por ele mesmo. Calma, amor à aventura e ironia frente a obstáculos, perigos e situações inusitadas dão que pensar que o homem pode quase tudo quando é verdadeiro consigo mesmo. Em 3 anos, esteve com presidente, reis, governadores, artistas, marinheiros, índios e toda sorte de pessoas em todo tipo de lugar. A lição: esteja pronto para a oportunidade que a vida irá lhe oferecer. Para ele, foi aos 51 anos. Saúde, mente sã e conhecimento formam a base. Aprimore e esteja alerta. Pode ser amanhã. Eram quase 8 horas e estava escuro. O Zeca já tinha ido. Apaguei tudo e, indo embora, fui jogar o lixo no barril lá fora. Abri a porta gradeada que dava para a ruazinha lateral. Tudo escuro. E romperam gritos e freadas de carro lá na rua da frente. E instintivamente voltei, tranquei a porta e fiquei ali, vendo enviesado e invisível. Passou um vulto voando. E alguns segundos depois, gritos e 2 policiais passaram correndo. A ruazinha acabava na linha do trem, a 100 metros de mim. E tiros, eu não sei quantos, alguns. Os policiais voltaram e um disse: "Vai ver no carro." Esperei quieto, silêncio combinado com escuridão e barulho de carro indo embora.
Abri a porta para jogar o lixo fora. Ninguém na rua. Cheguei ao barril e vi um malote de banco. Deixei meu lixo e peguei o malote, pondo junto ao corpo e voltei. Tranquei a porta, botei o malote na mochila, sentei e fiquei ali, duro, um tempão. Meu cérebro estava no automático. E desse jeito cheguei em casa, eu não falando com eu. Tomei banho, fiz a barba, fiz a janta e lavei a louça. Botei o malote em cima da mesa. Pensei que se tentasse abrir, podia ter a armadilha de tinta. E então, peguei tesourinha e estilete e fui desfazendo a costura. Surgiu outra cobertura, essa branca e grossa, e recomecei a trabalhar nas costuras. Apareceu o que estava dentro. E contei e recontei todos os maços de dinheiro. 836.425 reais e 2 moedas de 25 centavos. Isso foi há muitos anos. Eu estava desiludido e quase falido com o negócio de móveis usados. Passei a loja adiante e indenizei o Zeca. Hoje eu tenho 6 supermercados e 400 funcionários de carteira. E meu nome não é Robin. Pessoas vão a restaurantes comuns ou aquilo, vão a exposições de arte, teatros, museus, livrarias, assistem a concertos, entram em lojas chiques de shoppings e a muitos outros lugares. Entretanto, uma quantidade de público ainda maior poderia eventualmente também frequentar esses locais. Isso seria muito bom para todos. Por que não vão? Porque têm vergonha, porque não sabem como se comportar, não sabem quando é grátis, não sabem como achar o lugar para sentar, não sabem que roupa usar, o que falar, como escolher a comida ou usar os talheres. Essas atividades são fundamentais para o indivíduo sentir pertencer ao país. Cursos presenciais de 1 a 2 anos para adultos, visando esse polimento que escapou a muitos, deveriam espalhar-se pelo Brasil, não deixando de lado a revisão das matérias básicas, como português, matemática, geografia e história. Quando falei muito bom para todos, estou falando de dinheiro, estou falando de ascensão social. Apenas algumas apreciações para induzir o pensar e pesquisar. Os 2.300.000 blocos de granito da pirâmide de Khufu não foram transportados por milhares de escravos, e sim fabricados, moldados no local. Não há rabisco de projeto, nem descrição da construção em nenhum lugar. Nunca foi encontrado indício de sepultamento na pirâmide, nem de um faraó ou qualquer outro ser. Os nomes Câmara do Rei e Câmara da Rainha foram dados por pesquisadores de nossa era por mera suposição a 2 compartimentos com finalidade desconhecida. Da mesma forma, os microtúneis que se estendem do interior para o exterior não têm finalidade descoberta. A idade da pirâmide foi calculada em 4.500 anos, porém, a esfinge que com ela faz par é bem mais antiga e calculada com até 10.000 anos. A esfinge tem marcas de erosão da água que quase a cobriu há milhares de anos, talvez o dilúvio. Há evidências de uso de energia elétrica para a feitura de pinturas no interior da pirâmide. A cada tempo, fica mais forte a teoria de ter sido a Grande Pirâmide uma usina elétrica para a transmissão de energia sem fio,
com conexão com outras pirâmides espalhadas pelo mundo. Nikola Tesla tentou fazer isso. Bem, estes são alguns caminhos. A partir daqui é com você. Achando que é capaz de empreender algo, você fazendo ou mandando fazer sob sua supervisão, procure saber quem compra para revender. Sempre quantidade, sempre barato. Procure lojas e fábricas, pequenas ou grandes. Pergunte o que eles compram, o que precisam, o que você poderia fornecer. Pode ser uma arruela, um pino. Como pagam? Que quantidade compram? Proponha vender mais barato qualquer coisa que eles comprem. Peça que orientem ou peça outrem, como Sebrae. Veja quem compra produtos da China. O que compram? Peça detalhes. Fabrique similares e venda mais barato. É difícil, mas é possível. Afinal, você não tem que atravessar oceanos para chegar ao cliente, nem vender containers. O que está em uso intensivo no país? Mochilas para entrega, caixas de pizza, máscaras sanitárias, também materiais para reciclagem, bicicletas. Fabrique coisas inteiras ou pedaços. Observe que não estou falando para uma pessoa, estou falando para quem planeja contratar outras pessoas. Outros produtos interessantes: bermudas masculinas e femininas, componentes eletrônicos, acessórios de moda, acessórios de automóveis, mirtilo, açafrão, etc, etc. Comece com qualquer coisa, mas entre na estrada, use a criatividade, que tem espaço. O Brasil está chamando. Vá em frente. O rei João sentou na cadeira, o trono, e não perdeu tempo para sancionar seu primeiro decreto. Os crimes passaram a ser divididos em gravíssimos e outros crimes. Os gravíssimos eram punidos com a pena de morte, rapidamente. A pena era cumprida em até 3 dias. Motivos: assassinato de criança, assassinato de pai e mãe, traição à pátria, com associação a países estrangeiros contra seu próprio país, atentar ou ameaçar a vida do rei. As execuções eram no vulcão do reino, um panelão de lava vermelha onde os criminosos eram lançados e sumiam instantaneamente. Não havia isenção por idade ou fingindo de maluquinho. Os outros crimes eram julgados em até 10 dias e as penas variavam de 1 dia à prisão perpétua e a serem cumpridas integralmente. Quanto aos servidores públicos, a vantagem sobre os trabalhadores privados era a de ser feliz por servir a todos. Todos eram livres para falar o que quisessem, para ir e vir, e podiam trabalhar no que achassem melhor. O maior salário era 2,5 vezes o menor salário, que era de $2.000. Ninguém se atrevia a invadir a terra de ninguém. Nesse caso, o rei destinava ao invasor um terreno dentro do vulcão. Todos viviam felizes, sem deixar de ser ferozes, como é comum aos seres humanos. Quem não estivesse contente em ser feliz no reinado do rei João, tinha 24 horas para pular os muros da fronteira. Um dia, o rei João ordenou uma votação em urnas eletrônicas auditáveis e ganhou, com 99,99% dos votos. Quem não votou nele não foi identificado, nem se buscou saber quem era. Vida longa ao rei João! Esta é a tabela da vida. Onde você está agora? Não vou dizer onde estou, apenas que estava mirando 100, mas preciso de 120, eu acho. A natureza está olhando, ficando parado, encostado, deitado vendo o tempo passar, a menos que esteja engendrando algo útil ou grandioso, a natureza, que também detecta a atividade cerebral, vai entender que está imóvel porque assim quer,
e ela poderá dar-lhe ajuda e deixá-lo imóvel para sempre. Então, movimento é essencial. Como maus movimentos, nós temos perder tempo desqualificando quem não conhece, ter inveja da herança genética dos outros, prender animais, tipo pássaros em gaiola, isso tira o tempo deles, e uma montoeira de outras coisas. Mas e o contrário, como adicionar tempo à vida? Bom, para começar, ser nobre. Como espécie dominante, somos responsáveis pela integridade de todos os elementos e seres do planeta. Então, temos que ser fisicamente fortes, saudáveis, adquirir conhecimento e ter as habilidades possíveis ao conjunto de nosso corpo e mente para cuidar de tudo. A felicidade é obrigatória e deve-se buscá-la a todo tempo. A tormenta também é bem-vinda, porque enriquece o espírito. E ter consciência que a natureza dará mais tempo a quem mais dele precisar. Por fim, como diz a música, tudo que você faz, um dia volta para você. Através do tempo, o sonho americano de democracia foi e será o norte para muitas pessoas e povos que já foram feridos pela guerra, pela fome e a falta de liberdade. Parte dos brasileiros ainda navega nesse mar de esperança e dedicam suas vidas a que suas famílias gozem da liberdade de ir e vir, da liberdade de expressão, da garantia e inviolabilidade da propriedade e do direito de conquistar o que o talento e trabalho possam alcançar através de esforços pessoais. É hora de reafirmar estas vontades. A nossa América é aqui, nessa vastidão de terra exuberante. É aqui o lugar para criar e renovar o sonho americano. Onde mais? Há um ciclone da fortuna rolando baixo no Brasil. E não é apenas analogia bonita, é uma realidade que importa ao mundo e ele depende dela. O agronegócio turbinado pela tecnologia. Nesse mundo de oportunidades, tudo se encaixa. O grão, os rebanhos, o drone que fiscaliza em obra, a arquitetura, a ciência, as frutas, os lugares de comer, o cinema, a arte e tudo mais que formos capazes de empreender. É hora de espalhar brasileiros pelas terras do Brasil e o resto que se dane. Você sabe por que o ouro é valioso? Como começou isso? Vou contar. Uns caras grandes chegaram ao lugar onde viviam os caras pequenininhos. Os grandes estavam procurando ouro e encontraram. Como queriam muito, botaram os mínimos para trabalhar para eles durante centenas de anos. Barbarizaram muitos, mas os ensinaram a contar, a escrever, a fazer uma porção de coisas, inclusive a pensar, e até mostraram para que servia uma roda. Um dia foram embora. Os pequenininhos sentiram muito a falta dos gigantes que chamavam de pais do céu, isto é, Deus Pater. Mas continuaram a minerar ouro, já sabendo que aquilo era valioso demais, até para os pais do céu. E assim perdura hoje. Isso aconteceu há 5.200 anos, na Suméria, e está registrado nas placas cuneiformes encontradas. E agora, eram os deuses astronautas? Grumeca estava na máquina lavando roupa e cantando. Quando, abrindo muito a boca, um papagaio verde e amarelo entrou direto pela sua garganta, desceu pelo esôfago e caiu embolado em seu estômago, completamente desnorteado, naquele quarto grande e meio escuro. Não sabia ainda como sair e começou a fazer o que sabia, falar.
E assim, Grumeca também começou a falar sem parar sobre as mais diversas e desconectadas coisas. Falava do que sabia, do que desconfiava, do que não sabia, falava com autoridade as maiores besteiras. Dia e noite Grumeca falava, via televisão falava todo o tempo em que ficava nas festas. Falava durante os jogos de futebol, falava quando jogava videogame, entre uma garfada e outra, falava quando beijava o namorado, falava dormindo. Falava tanto que um dia levaram-no a um coreto e ela falou. Quem ouvia não entendia nada, mas como ela martelava os ouvidos de todos sem descanso, acabaram votando nela, pensando que desse modo calaria a boca. A primeira providência de Grumeca, porém, foi enviar um papagaio pela goela de cada um, e aí todos começaram a falar todo o tempo a mesma coisa, isto é, a mesma coisa que não queria dizer nada. Tudo continuou a ser feito como era antes, só que pior, nas horas erradas, de maneira errada, e resultado imprevisível. Exacerbação barulhenta estressava a todos com a chuva e o vento de palavras. O cirurgião cortava o pé do sujeito com amigdalite. O arquiteto abria buracos para fazer o telhado. Os locutores riam palavras de enterro para as notícias de luto. Esfolavam-se chinchilas, mulheres ficavam nuas por dinheiro, mas diziam que por objetivos nobres. Os livros passaram a ser escritos assim, ininteligíveis, torturavam bois e vacas. Os políticos e fiscais, falando, roubavam, achando que era o que tinham a fazer. E Grumeca falava mais alto a cada dia. Os preços subiam e uns caras diziam que estavam baixando. Já ninguém fazia e sabia nada, e todos diziam que faziam tudo e sabiam demais. Quem tinha papagaio pequeno dentro só concordava com quem tinha papagaio grande dentro, que não concordava com nenhum outro papagaio dentro. Os bandidos justiçavam os bandidos. Os artistas sem talento diziam alto entre si que eram cisnes. A polícia executava as vítimas. E onde era para ter dinheiro, era onde não tinha. E onde não devia ter, era onde tinha. Quem irritava mais o outro, ganhava mais. O hospital só matava. E sem parar de falar, até inventaram máquinas para evitar que as pessoas se vissem. Mas não adiantava, porque até as máquinas falavam e não aguentavam e quebravam. E aí se falava o dobro. No dia do pagamento, ninguém pagava e ainda cobrava, e tudo sem parar de falar. Até que um dia, o vozerio chegou a um país grandão que julgou o caso incurável e mandou jogar um pó especial por cima de tudo. E a névoa pestilenta e benfazeja acalmou-se por todo lugar. E em poucos dias, quem sobreviveu calou a boca para sempre. Sentado na lua, olhei para a terra. Os pensamentos voaram dos olhos para lá e vi um rato e um homem. O tempo passou. O rato morreu na relva e a relva o comeu. O homem estava na janela, olhando para coisa nenhuma. Isso foi há 500 anos. Nenhum dos dois sairá de lá. Ou melhor, a matéria de seus diminutos corpos não sairá de lá. A morte é a reabsorção do corpo pela natureza. E suas consciências, suas almas, estão agora diluídas na alma, na consciência do universo. Que prazer me dá saber disso. Meu corpo e minha alma fazem parte do universo. Corre o lagarto pelo alto muro, a cabeça estendida e reta, as pernas da frente arqueadas e a língua esticada do corpo agressivo e terroso. A ele nada pertence, senão esporadicamente, as superfícies, o vento e as brisas, o orvalho e as suas aventuras pelos metais e todas as outras coisas da terra. Então, tudo a ele pertence, pois suas são todas as coisas vivas e mortas, assim como o tempo também que passou. Corre o lagarto! Eu achava que ser invisível seria fantástico. Poderia fazer qualquer coisa, não haveria nenhum limite.
Nada de carteira de motorista, nada de falta de dinheiro, pois era só entrar no banco e pegar o que eu quisesse. E as mulheres, nossa, nem posso falar nisso, sonho, sonho, sonho. Trabalho? Nunca mais. Bom, isso foi antes, porque estou enfrentando alguns problemas. As pessoas não sabem onde você está. Você só está livre de esbarrão, de trombada, no deserto da madrugada, no deserto mesmo. Ônibus, metrô, nem pensar. Empurrão e esmagamento, fora as brigas que você pode causar. Entrei num banco e peguei os maços de dinheiro, mas esqueci que o dinheiro era visível e um guarda meteu a mão grande e botou no bolso. As mulheres, danou-se. No banheiro estava bom, mas quando eu toquei em uma, a mulher entrou em parafuso, jogou a toalha e quando viu que a toalha ficou no ar, gritou e saiu quebrando a porta. E o frio? Só posso andar nu e o Bilal sumiu. Caramba, agora estou aqui nesse banco de praça. Estava chovendo. Tentei pegar um guarda-chuva, mas um cara deu um safanão e o levou embora. Será que existe mulher invisível? E como vamos nos ver? Quem fez isso foi o gênio da lâmpada e ele foi viajar. E agora? Acho que vou passar uma tinta. Natureza próxima é a que podemos captar com os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. A interação com a natureza em nível elevado se dará sem esforço com os sentidos perfeitos. É preciso ter saúde. Da mesma forma, o objeto dos alcances possíveis: águas cristalinas, ar límpido, terra original. Água, ar e terra em estado de pureza. Em outras palavras, a manifestação chamada vida será tanto mais plena quanto melhores forem nossa substância e a natureza próxima. Na ciência, arte, tecnologia, indústria, comércio e serviços, as iniciativas devem considerar esse fito. Natureza cósmica. Além do que se possa ver e em todas as direções, lá estará a natureza. O homem é movido pela curiosidade e iremos conhecendo o que nos circunda até quando durar a humanidade. Isso também poderá ser feito ficando aqui ou ali, pois em qualquer dos extremos de nosso querer e poder é possível mergulhar no infinito. Natureza transformada. Assim podemos chamar o produto resultante da ação do homem. A natureza transformada é extremamente valiosa. Uma folha de papel, uma chapa de aço, um par de sapatos, um automóvel, um vidro de perfume. O consumo desnecessário e as transformações mal feitas ou sem sentido levam à histeria e alienação. Por ora, fazer bem, usar bem. Natureza pessoal. É o seu corpo, o centro da sua percepção. Cada um procure o seu caminho para alcançar a plenitude de corpo e mente, para dialogar e trocar com a tempestade e a calmaria, os ventos gelados, o calor do sol, o fragor das forças naturais e os murmúrios das águas e o decorrer das noites. Não há o que temer o fruto de sua árvore, sempre pronto a apreciar a beleza dos odores, cores e sons, gostos e texturas, quaisquer que forem. Sempre caminhar, tropeçar, correr, parar, descansar, sempre caminhar para a união com a natureza. O mais será mais possível de ser feito. Todas as naturezas são apenas uma. Nos veleiros, há um equipamento que se chama cabo da vida. Você amarra uma ponta do cabo num lugar firme e a outra ponta você amarra na sua cintura, para não cair na água. Velejando em solitário, cair na água é morte horrível, porque você vê o barco indo e não o pode alcançar, o vê sumir e só lhe resta esperar o fim. Lá no barco, apenas um visitante lamenta e chora sua morte. Seus verdadeiros amigos e parentes não sabem o que está acontecendo e quando souberem, vai demorar, lamentarão, vão chorar e mais nada será possível fazer. Que fique bem claro, nada mais será possível fazer. Ah, tubarão não ajuda. Bom, mas que papo é esse? O
papo é o seguinte, faça a correlação. Aqui onde vivemos, e somos muitos, o cabo é a democracia. Ele é feito de poucos e bons materiais. Liberdade do cidadão, livre comércio, direitos e deveres iguais para todos. A verdadeira democracia, pois há muitas falsas, vendidas por caras falsos e caras falsas. Esses vendedores de falsas democracia usam da única fraqueza da verdadeira, que é a liberdade, para tentar traí-la, destruí-la e apoderar-se da riqueza da nação. Resumindo, são ladrões. Fique esperto, porque isso não vai dar bom. O que me tranquiliza, em parte, é que a espada do bem é mais dura e cruel que a espada do mal, pois se assim não fosse, como poderíamos estar aqui? Um mané disse que estava bom, mas que eu tinha que escrever assim, assado. Droga, eu só sei fazer desse jeito, uma salada de verdades e mentiras. E a de hoje é... Ouvi chamarem e fui ver. Eram a vizinha e dois caras da Light. Um disse, é corte. Caramba, eu estava com 3 contas atrasadas. E já tinham cortado a luz da vizinha com 2 contas atrasadas. Não teve conversa ou apelo. Cortaram. O marido da vizinha não estava. E combinei com ela que quando ele chegasse, acharíamos solução. O procedimento é o seguinte... Você paga e depois pede religação. Entrei em casa, botei roupa de sair e analisei enquanto esperava. O trabalho do computador parou tudo. Lavar roupa, passar roupa, fazer café, tomar banho morno, nada. E a geladeira? Perdeu a comida. Tragédia, celular sem carga. Ele chegou, descobri a agência para resolver a situação e fomos para lá, longe. Eu não tinha R$5 e ele tinha 300. Muita gente atendendo e esperando. Quando chamaram, ele disse, fica com 100, vamos tentar parcelar. Aceitei. Tudo que estou contando fluiu de jato, só acontecendo. Eu com uma atendente e ele pouco adiante com outra. A meu pedido de parcelamento, ela informou R$106 de entrada e mais 6 parará. Alternativa, ela recalculou 72 de entrada e parará. Nisso, meu vizinho se acercou e me disse, se der mais de 100, eu te empresto e resolvo o meu outra hora. Não precisou e ele foi fechar o parcelamento dele. Agora, estou esperando a religação prometida para 24 horas. Concluindo, eu sei que o Rio de Janeiro é bonito e muito complicado, mas há muitas pérolas espalhadas por aí. Espero que o meu vizinho nunca passe por dificuldades, mas se passar, confio poderei ser irmão.